Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo César Teixeira Pacheco, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Olá, pessoal. Me chamo Gustavo Lenha de Stephen e também sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Cachoeira do Sul. O nosso projeto é orientado por nossa professora Ana Luísa Soubia. O mesmo é intitulado Apoio Pedagógico e Aulas Extracurriculares, Ciências Exatas para discentes do ensino fundamental e médio. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto muito importante que está muito presente na área das exatas, tanto na matemática, na física e na química. Eu estou falando da conversão de unidades. A conversão de unidades permite transformar as formas de representação de uma grandeza, de acordo com a nossa necessidade. Uma coisa muito importante sobre a conversão de unidades é o sistema internacional, que representou uma evolução do sistema métrico, quando foi estabelecido lá no ano de 1960, durante a Conferência Geral de Pesos e Medidas, que foi realizada lá na França. Então, o sistema internacional estabeleceu as 7 grandezas fundamentais do nosso sistema, que são o comprimento, a massa, o tempo, a corrente elétrica, a temperatura, a quantidade de matéria e a intensidade luminosa. Na tabela, a gente consegue ver as suas unidades e as suas abreviaturas. Porém, é muito comum a gente realizar conversões entre as unidades, pois nem sempre as unidades são iguais em todos os países. Por isso, nós temos que convertê-las, a fim de que os dados sejam compatíveis. Vamos ver o exemplo da temperatura. No Brasil, a gente utiliza os graus Celsius, como todo mundo sabe. Porém, nos Estados Unidos, é utilizado a escala de Fahrenheit, que é diferente da escala de graus Celsius. Portanto, eu dizer que 27 Fahrenheit é igual a 27 graus está errado. E nós vamos aprender na aula de hoje como a gente faz essa e diversas outras conversões. Antes da gente entrar no tema de conversão de unidades, a gente precisa apresentar os prefixos do SI, que também são muito importantes. Todas as unidades do Sistema Internacional apresentam múltiplos e submúltiplos, que são escritos por meio de prefixos do Sistema Internacional. Os prefixos do Sistema Internacional são utilizados para reduzir o número de zeros mostrados em quantidades numéricas antes ou depois do ponto decimal. Na tabela são apresentados os principais prefixos, o seu símbolo e o seu valor. Um exemplo bem legal da gente ver é o comprimento. No Sistema Internacional, ele é medido em metros. Porém, no nosso dia a dia, a gente encontra diversas medidas dessa grandeza, como quilômetros, centímetros, milímetros e algumas outras. Vamos ver esse exemplo que a gente colocou de tempo. Vejam só a quantidade de zeros que a gente tem. 1, 2, 3. Nossa, nós temos 8 zeros após a vírgula. Então, a partir dos prefixos do SI, a gente consegue trabalhar isso e escrever de uma forma mais simples. Como a gente desloca a vírgula 9 casas para a direita, a gente pode escrever 1 vezes 10 na menos 9. Lembrando que, sempre que a gente desloca a vírgula para a direita, o sinal do expoente é negativo. E quando a gente desloca ela para a esquerda, o sinal do expoente é positivo. Então, ao invés de escrever essa quantidade enorme de zeros, a gente pode escrever 1 vezes 10 na 9 segundos ou 1 nanosegundo, como a gente pode ver pela tabela. Bom, vamos ver agora a primeira conversão da nossa aula de hoje, que trata do comprimento. A unidade de comprimento no Sistema Internacional é o metro. O metro é definido a partir da velocidade da luz, ou seja, trata-se do espaço percorrido pela luz durante um intervalo de tempo de 1 dividido por 299.792.458 segundos. Temos, então, a tabela que representa a unidade prefixada e o seu correspondente em metros. O que isso quer dizer? Quando nós tivermos 1 quilômetro, o correspondente em metros será 1.000 metros.
1 centímetro será 0,01 metros, e assim sucessivamente. Temos agora a representação dessa conversão entre metro, quilômetro, centímetro e assim por diante. Reparem bem que o metro está centralizado na nossa representação. Ou seja, quando andamos para a direita, a gente sempre vai multiplicar por 10. Ou seja, quando tivermos 1 metro, quando a gente for para o decímetro, multiplicamos por 10, para os centímetros, multiplicamos por 10 e assim sucessivamente. Já quando andamos para a esquerda, nós temos que dividir por 10. O que isso quer dizer? Se nós tivermos 1 metro, quando vamos para o decâmetro, a gente divide por 10, hectômetro dividimos por 10 e assim sucessivamente. Temos agora uma tabela que representa outras unidades que têm relação com o metro. Lembrem no slide anterior que o Gustavo falou que, dependendo dos países, as unidades podem variar? Aqui é mais ou menos isso. Nós temos outras unidades que fazem essa relação com o metro. Ou seja, nós temos a polegada, que uma polegada é igual a 0,0254 metros, uma jarda é igual a 0,91 metros, uma milha é igual a 1.609,34 metros e uma légua é igual a 4.828,032 metros. Vamos agora ver um exemplo. Transformar 10 polegadas em milímetros. Nós sabemos que uma polegada é igual a 0,0254 metros. E 10 polegadas são quantos metros? Vamos multiplicar em cruz, sempre lembrando, de um lado nós temos as unidades de polegada e do outro nós temos as unidades do metro. Chegamos ao resultado de 0,254 metros. Só que o nosso exemplo pede em milímetros, então temos que fazer mais uma vez a conversão. Então, 0,001 metros corresponde a 1 milímetro. E 0,254 metros corresponde a quantos milímetros? Vamos multiplicar em cruz mais uma vez. Chegamos ao resultado de 254 milímetros. O que isso quer dizer? 10 polegadas são representadas também por 254 milímetros. Vamos ver agora a segunda conversão da nossa aula de hoje, que seria a conversão de área. A unidade de área é obtida ao multiplicar duas unidades de comprimento. Lembrem lá da nossa aula de geometria. Então, para converter as unidades, se utiliza o fator 10 ao quadrado a cada pulo realizado na conversão. Temos agora uma tabela representando as unidades e a relação com o metro quadrado. Entra naquela história que a gente viu lá no slide do Gustavo, que tem algumas variações dependendo do país. Ou seja, 1 hectare representa 10 mil metros quadrados, 1 acre representa 4.046,86 metros quadrados e 1 milha quadrada representa 2.590.000 metros quadrados. Temos agora uma representação para fazer essa conversão de área. Reparem bem que o metro quadrado está centralizado na nossa representação. Quando damos o pulo para a direita, a gente sempre multiplica-se por 10 ao quadrado. Ou seja, quando andamos do metro quadrado para o decímetro quadrado, multiplicamos por 10 ao quadrado. Já quando andamos para, ou damos um pulo para a esquerda, nós temos que dividir por 10 ao quadrado. Ou seja, quando temos 1 metro quadrado, para ir para o decâmetro ao quadrado, nós temos que dividir por 10 ao quadrado. Vamos ver um exemplo. Transformar 10 hectares em quilômetro quadrado. 1 hectare nós sabemos que é 10 mil metros quadrados. E 10 hectares é x metros quadrados. Então, temos que fazer essa multiplicação em cruz e chegamos ao resultado de 100 mil metros quadrados. Só que agora a gente tem que fazer aquela conversão. Lembrem lá da nossa representação. Então, do metro quadrado para o decâmetro ao quadrado, a gente divide por 100 ou divide por 10 ao quadrado. Do decâmetro ao quadrado para o hectômetro ao quadrado, a gente divide por 100 novamente. E do hectômetro ao quadrado para o quilômetro quadrado, a gente tem que dividir por 100. Por quê? Porque o nosso exemplo pediu a transformação de hectare para quilômetro quadrado, não para metro quadrado. Chegando assim a um resultado de
100.000, que é o nosso resultado que conseguimos na multiplicação em cruz anterior, dividido por 1 milhão, que é as sucessivas conversões que nós fizemos. Então, temos 100.000 dividido por 1 milhão, que vai resultar em 1 dividido por 10. Portanto, 10 hectares corresponde a 0,1 quilômetros quadrados. Vamos ver agora a terceira conversão da nossa aula de hoje, que é a conversão de volume. A unidade de volume é obtida ao multiplicar 3 unidades de comprimento. Então, para converter as unidades, se utiliza o fator 10 ao cubo a cada pulo realizado na conversão. Temos agora uma tabela que traz algumas unidades que utilizamos muito no nosso dia a dia, e essa unidade com a relação com o metro cúbico. Temos, então, que 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. Já 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Temos agora a representação de conversão. Reparem bem que é bem semelhante à da área e à do metro. Só que agora o fator de conversão é 10 ao cubo. Ou seja, andando para a direita, multiplica-se por 10 ao cubo, e andando para a esquerda, ou pulando para a esquerda, divide-se por 10 ao cubo. Vamos ver um exemplo. Transformar 5 decâmetro cúbico em litros. Temos, então, que de decâmetro para metro cúbico, a gente tem que multiplicar por 10 ao cubo, ou 1.000. Então, teremos que 5 vezes 1.000 é igual a 5.000 metros cúbicos. Temos, então, que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, 5.000 metros cúbicos é igual a x litros. Multiplicando em cruz, sempre lembrando, de um lado uma unidade, de outro lado outra unidade. Temos, então, que 5 decâmetros cúbicos é igual a 5 milhões de litros, ou 5 megalitros. Temos agora a nossa conversão de unidade de tempo. A unidade de tempo do Sistema Internacional é os segundos. Existem diversas unidades de medida de tempo, e todas se relacionam com o segundo. Temos, então, agora a tabela para a gente ter a representação dos segundos com outras unidades de medida de tempo. Ou seja, 1 minuto é igual a 60 segundos, 1 hora é igual a 3.600 segundos, um dia é igual a 86.400 segundos, e assim sucessivamente. Vamos agora ver um exemplo. Quantos segundos há em 1 hora e 30 minutos? Temos, então, que separar por blocos. 1 hora mais 30 minutos. Temos, então, que 1 hora representa 60 minutos. Então, temos que 60 minutos mais 30 minutos é representado pelo total de minutos. Temos, então, que o total de minutos é igual a 90. Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. 90 minutos é igual a x. Lembrando sempre, de um lado uma unidade, de outro outra unidade, e agora multiplicamos em cruz. Temos, então, o resultado de 5.400 segundos, ou seja, 1 hora e 30 minutos pode ser representado por 5.400 segundos. Outra conversão que é muito usual é a conversão de unidades de velocidade. A gente sabe que a velocidade relaciona a distância percorrida por um corpo em um determinado intervalo de tempo. Sua unidade principal é metros por segundo, e sua conversão mais usual é de metros por segundo para quilômetros por hora, ou vice-versa. Então, para realizar essa conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, nós temos o fator de 3,6. Ou seja, se desejamos transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicamos por 3,6. Caso desejamos converter quilômetros por hora para metros por segundo, dividimos por 3,6. O exemplo pede para a gente transformar 72 quilômetros por hora para metros por segundo. Como a gente viu antes, nós devemos dividir por 3,6 para realizar essa transformação. Ou seja, vamos dividir 72 por 3,6, que correspondem a 20 metros por segundo. Ou seja,
72 km por hora são iguais a 20 metros por segundo. A última conversão que veremos na aula de hoje é a conversão de unidades de temperatura. Existem três escalas principais de temperatura, as mais utilizadas, que são graus Celsius, Kelvin e graus Fahrenheit. Há possibilidade de conversão entre todas elas, sendo essa transformação dada por equações, que a gente pode ver na tabela abaixo. Então, por exemplo, se a gente deseja converter uma temperatura que está em graus Celsius para graus Fahrenheit, nós utilizamos a seguinte equação. Temperatura em Fahrenheit é igual a temperatura em graus Celsius vezes 1,8 mais 32. Porém, se a gente deseja converter a temperatura em graus Celsius para Kelvin, nós utilizamos a fórmula temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus mais 273,15. Agora, a gente consegue compreender porque lá no começo da apresentação, quando eu disse que 27 graus Fahrenheit eram diferentes de 27 graus Celsius, devido a essas fórmulas. Então, vamos ver agora um exemplo. Vamos converter 250 Kelvin para Fahrenheit. A gente consegue perceber que não há na tabela nenhuma transformação direta. Porém, a gente pode primeiro converter a temperatura em Kelvin para graus Celsius. Então, como está na tabela, a temperatura em graus Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273,15. Então, a temperatura correspondente de 250 Kelvin em graus é menos 23,15 graus. Vejam que é bem frio. Agora, vamos converter a temperatura em graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, a gente sabe que a temperatura em Fahrenheit é igual à temperatura em Celsius vezes 1,8 mais 32. Então, utilizando o valor que a gente encontrou anteriormente, a gente tem no final que a nossa temperatura convertida para graus Fahrenheit é de menos 9,67 Fahrenheit, ou seja, 250 Kelvin correspondem a menos 9,67 graus Fahrenheit. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e esperamos vocês na próxima aula, que vai ser sobre os números primos. Até lá!